Fala pessoal, passando aqui poder falar sobre essa grande vitória do Atlético ontem contra o Itabirito. Uma resposta dentro de campo dos jogadores para o Sampaoli? Acho que sim. Conversando com pessoas de dentro do Atlético na sexta-feira, me disseram: pode se preparar que no sábado o time vai entrar diferente, com alegria, motivado e vai dar uma resposta para o seu torcedor, porque o clima era muito pesado no Atlético com a presença do Sampaoli. É sempre assim. Depois que o treinador sai, as coisas vêm à tona e começam a acontecer, as pessoas começam a falar o que acontecia. Ainda mais agora, né, que a Cidade do Galo ela é blindada, a imprensa não pode acompanhar os treinos, aí o torcedor fica sabendo depois do acontecido de várias coisas, né, que aconteciam no dia a dia do Atlético. Mas é nítido que o time do Atlético ontem entrou com mais alegria. E as mudanças que tantos torcedores pediam, o Lucas Gonçalves fez no time ontem e deu resultado. O Alonso, tão contestado na zaga, ficou no banco, entrou o Vitor Hugo. A gente viu o Atlético, apesar de ter tomado 2 gols no final, mas os 2 gols para mim foram uma questão de acomodação. Mas isso já foi uma satisfação para o torcedor. E foi um olhar diferente quem estava lá dentro do Atlético. O Lucas Gonçalves ontem, ele colocou em prática o que muitos torcedores queriam. E até na coletiva, depois do jogo, ele explica isso, né? Mostrando que as convicções do São Paulo não são as mesmas de quem está lá dentro do Atlético, na comissão permanente, como é o caso do Lucas Gonçalves. E não é só na questão do Alonso, a questão do Scarpa. Ele cita que colocou o Scarpa para jogar porque o Scarpa vinha muito bem, mas se vinha muito bem, por que não era titular com o Sampaoli? Existia uma implicância. É claro que existia. E aí você vê ele colocando o Scarpa para jogar de uma maneira diferente. O Scarpa jogando pelo meio, criando mais jogadas, sendo mais participativo e fazendo gol, né? Até na hora que ele foi questionado sobre o Cassierra e o Minda, o Lucas Gonçalves disse: eles estão preparados e vão ter mais oportunidades, tem que ter mais oportunidades. Ontem eles entraram com 23 minutos do segundo tempo. E o Sampaoli, engraçado, após o último jogo, disse mais uma vez que os dois não estavam preparados. O Lucas Gonçalves disse o contrário ontem, né? O Igor Gomes, que sempre era, na maioria das vezes, ali, mais utilizado pelo Sampaoli, ontem sequer entrou no jogo. São algumas situações que o torcedor reclamava, questionava, e ontem o Lucas Gonçalves colocou em prática. Vimos um time realmente diferente, né? Um time jogando com 2 volantes, um ao lado do outro ali, fazendo a contenção, né? Vimos o Alan Franco jogando ao lado do Michael, isso foi explicado pelo Lucas Gonçalves, a mudança de filosofia de jogo, e é muito claro, cada um tem a sua convicção. Lucas Gonçalves disse isso, que a questão dele estar na comissão permanente, ele está ali olhando tudo que está acontecendo e tentando ajudar da maneira que o treinador quer, mas às vezes não é o que ele pensa. E não é o que a torcida pensa. E ontem a gente viu em campo um Atlético diferente. Ah, Breno, mas era o Itabirito. Concordo, era o Itabirito. E você tem que fazer o que você fez ontem. Ganhar com tranquilidade, golear, né? O Hulk fazendo o seu primeiro hat-trick pelo Atlético. O Hulk agora tem 4 gols no Campeonato Mineiro. Ele é vice-artilheiro, está em busca da artilharia. E o Atlético chega para a semifinal bem diferente do que foi na semana passada. Chega motivado, chega invicto, em busca de um heptacampeonato. Era isso que o torcedor queria, ver um time vencendo, convencendo, independente do adversário. Vale lembrar que o Atlético não conseguiu vencer o Betim dentro de casa, não conseguiu vencer o Atlético dentro de casa. Nesse campeonato dele tinha 5 empates no Campeonato Mineiro. Peraí, se você tá achando ruim do Atlético golear e tá falando que isso não vale nada, golear o Itabirito, imagina que você tá pensando de empatar 5 jogos no Campeonato Mineiro. Pois é, o Atlético ontem fez o que tinha que fazer. Eu não estou aqui também enaltecendo, falando que o Atlético fez algo extraordinário. Não, o Atlético fez o seu dever de casa, que era o dever de casa que o Sampaoli deveria ter feito no comando do Atlético e não conseguiu fazer. Mas agora foi provado que com esse elenco, para o Campeonato Mineiro, o Atlético deveria ter rendido muito mais. Ah, então o problema era o Sampaoli? Era o Sampaoli, mas não era só o Sampaoli. Existiam outros tipos de problema que foram ajustados, né, na própria escalação do time, na maneira do time jogar, né, na maneira do time se entregar dentro de campo, com motivação, buscando dar uma satisfação para o seu torcedor. O fato é, pelo menos agora, falando em Campeonato Mineiro, o Atlético acertou a coisa, o Atlético se classificou e agora pega o América e ainda continua com grande chance de ganhar o heptacampeonato. Agora o foco todo é para buscar o novo treinador. Quem será esse novo treinador para chegar, manter esses jogadores motivados, né, e tirar o máximo deles? E também ainda existe a necessidade de chegada de reforço. Chegou o Tomás Pérez, é um volante que o São Paulo não queria, mas o Atlético trouxe.
É uma aposta, a gente não sabe ainda como é que ele vai se encaixar no time do Atlético. Precisa de mais um zagueiro? Precisa de mais um zagueiro, né? Mas o fato é, ontem o Lucas Gonçalves falou algo que é muito importante. Ele disse: eu montei o Atlético para jogar de acordo com a característica dos jogadores e da maneira que eles se sentiam melhores. E era isso que precisava. Para o time render, né, tem que haver um diálogo, tem que haver uma coesão dentro do clube, né, dentro do grupo, para que os jogadores joguem com alegria, né, para que eles desempenhem o seu melhor papel jogando na sua melhor posição, da melhor maneira possível. E isso ontem aconteceu e eu espero que o próximo treinador que chegue no Atlético faça isso prevalecer. Porque o elenco do Atlético é bom, é competitivo, tem tudo para ganhar o Campeonato Mineiro, mas para o Campeonato Brasileiro ainda precisa de algumas peças para adaptar isso. Mas vejo com bons olhos essa evolução. E Sampaoli, me desculpe, você sai do Atlético e a resposta já é dada pelos jogadores dentro de campo e dessa vez você não deixou nenhum legado para o Atlético e não vai deixar saudades. É isso aí, pessoal. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço a todos.